Hoje é a primeira mensagem dessa série. E a série leva o título de Vida pelo Espírito. A última vez que eu fiz uma série de mensagens virou um livro, né? Quem sabe vai virar outro livro também. Não tenha pressa quanto à série de mensagens, porque a gente tem uma escala, então eu não prego todo domingo, mas os domingos que eu pregar, eu vou trazer esta palavra baseada em Gálatas capítulo 5, sobre o fruto do Espírito. E nós estudaremos, ou vamos meditar, ou vamos trazer a palavra de Deus a respeito de todas as virtudes que o Espírito Santo de Deus produz em nós. E virtudes essas que se unificam, que se unem, e por isso tornam o fruto do Espírito. Não os frutos, mas o fruto. Eu não sou tão bom de dinâmica como a minha esposa, a pastora Margarete. Eu esqueci de trazer uma laranja, que eu queria demonstrar para vocês uma das principais frutas que podem realmente retratar o fruto do Espírito. Alguém já teve a curiosidade de descascar uma laranja toda? E em vez de você cortá-la ao meio, ou você tirar aquela famosa tampinha, nossa, tão gostosa aquela tampinha, né? A minha mãe, quando eu era criança, ela falava assim: eu vou descascar a laranja para você, mas a tampinha é minha. Eu falava: pode pegar, mãe, porque eu cortava o dedo. Então ela ganhava a tampinha em troca de descascar a laranja para mim. Olha só, mas se você descascar ela toda, não tira a tampinha, você faz um furo com o seu dedo. Alguém já fez isso? E se você pegar e abrir, você verá que a laranja ela é composta por gomos. Não é só a tangerina, não é só a mexerica, não, a laranja também. Só que como ela está em volta dela, nós temos aquela casca branca. Depois da casca, ainda tem aquele outro revestimento, né? Às vezes a gente não percebe que a laranja tem gomo. Quem ainda nunca percebeu que a laranja tem gomo? Levanta a mão. Não é? Todo mundo já percebeu? Você não? Oh, meu Deus, meu genro não. Fala, depois você mostra para ele os gomos da laranja. Então, veja só. Os gomos da laranja, ele exemplifica bem o fruto do Espírito. Porque quando você acaba de descascar, todos eles estão unificados. Estão na unidade mesmo. Por isso que eu e você temos o desafio de corrermos em busca, não é poder nosso, não é capacitação nossa, vem de Deus, é do Espírito Santo. Nós precisamos correr atrás desse revestimento do Senhor sobre as nossas vidas, a fim de que nós tenhamos o fruto do Espírito. E todas estas virtudes de forma completa em nossas vidas. Não uma ou outra, mas todas as virtudes. Abra sua Bíblia comigo então em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 25. Gálatas capítulo 5, versículos de 16 a 25. E o tema da mensagem é vida pelo Espírito. E assim nós vamos caminhar também aí, estudando, refletindo em cada virtude, e cada virtude dessa se tornará em uma mensagem específica. Mas hoje é a introdução dessa série de mensagens e desse estudo. Os irmãos que encontraram, digam amém. Mesmo assentados como os irmãos estão, mas em reverência ao Deus da palavra, acompanhe a leitura que eu farei aqui de Gálatas capítulo 5, de 16 a 25. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam.
Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Feche seus olhos e se coloque diante do Senhor. Senhor, fala comigo. Senhor, fala com a tua igreja. Senhor, fala com cada um de nós que aqui está. A tua palavra é poderosa. A tua palavra é bendita. A tua palavra é viva, é eficaz. Nesta noite, mais uma vez, ela produzirá aquilo que o Senhor deseja, para o qual ela foi enviada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos então iniciando essa série de estudos sobre a vida pelo Espírito. Hoje nós vamos tratar de uma maneira geral, de um modo geral, a real vida que eu e você precisamos ter. A real vida que o Senhor deseja de nós. E esta vida que Ele mesmo deseja de nós, Ele preparou o meio pelo qual alcançaremos. Porque não é de mim mesmo, não é de você mesmo, não é um esforço próprio, eu repito, mas é algo que vem do Espírito. Espírito maiúsculo, que significa Espírito Santo, que atua em mim e em você, porque Ele habita em mim e em você, a menos que você não tenha ainda Jesus como seu Senhor, porque a maneira como o Espírito Santo vem habitar em mim e em você, é quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, aí Ele vem e habita, e a palavra fala que tem um propósito, é um selo garantidor da nossa salvação. Então Ele vem e nos sela para o dia da remissão, para o dia em que morrermos, estaremos com o Senhor, para o dia, se estivermos vivos, em que haverá o arrebatamento da igreja, nós estamos selados pelo Espírito para o dia da remissão. Mas aí, você se contenta, ou será que deveríamos nos contentar em falarmos? Estamos selados, que é uma grande coisa, que é algo excelente, que é algo maravilhoso, mas deveríamos nos contentar em dizer assim, em pensarmos assim, já estamos selados pelo Espírito, já temos a garantia da vida eterna, então está bom. Não, o Espírito Santo é vivo, amém? O Espírito Santo é vivo, o Espírito Santo é vivo, é vivo, então a gente tem que falar de forma viva. Ele é vivo, Ele habita em nós, Ele nos vivifica, Ele nos restaura, Ele nos capacita e Ele nos dá poder. Alguns anos atrás falar isso numa igreja batista, pelo amor de Deus, não, Ele dá poder, Ele quer te usar e Ele vai. À medida que você também, como a própria palavra diz, não sou eu, em que você se enche do Espírito. O apóstolo Paulo foi bem claro, e acho que ele tinha esse problema naquela igreja, porque ele disse assim, não vos embriagueis com o vinho onde há contenda,
mas enchei-vos do Espírito. Então tem uma ação aí, ó, que eu e você precisamos também pensar e devemos buscar. Eu preciso ser cheio do Espírito. À medida que sou cheio do Espírito, olha quanta bênção. Vamos estudar a vida pelo Espírito, o fruto do Espírito, as virtudes que o Espírito Santo produz em nós, em nosso coração, mas também que não fica presinho aqui no coração, não. É algo que eu vou manifestar. E assim o Espírito Santo de Deus vai atuando na vida daquele que cada vez mais, a exemplo da santificação, o busca, e ele enche essa pessoa com a sua presença, com o seu poder. Aí vem fruto do Espírito, vem a unção do Espírito, vem os dons do Espírito. Agora, se eu e você decidirmos ter uma vida daquele... Tinha até um jargão muito antigo que falava, né, sobre o crente S, 3 S's. Salvo, satisfeito e sentado. Você quer ser esse crente? Não estou duvidando da sua salvação, mas você quer ficar satisfeito e tão satisfeito que vai ficar sentado? Não, a vida pelo Espírito não me permite isso. De verdade, eu preciso fazer algo que demonstre a cada dia que Ele é vivo em mim. As obras da carne, que estão no mesmo capítulo que nós lemos de Gálatas capítulo 5, as obras da carne, elas tendem a nos atrapalhar neste alvo. Tendem. Quando eu coloquei esse termo aqui, no meu esboço, eu pensei, tendem não significa que vão atrapalhar, mas vão tentar. E como vão tentar? As obras da carne sempre tentarão nos atrapalhar neste alvo. Portanto, você precisa almejar o fruto do Espírito e buscá-lo em verdade, com verdade. E Ele mesmo nos ajudará contra tudo aquilo que o Senhor não deseja ver em nós. Esta noite, eu creio, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que é uma noite de você romper com o pecado. Amém? Não vou falar de obras da carne, porque eu quero falar sobre a vida pelo Espírito e das virtudes que o Espírito produz em nós. Por isso é o fruto do Espírito, essa reunião, essa união das virtudes que o Senhor nos dá, formam o fruto do Espírito. Como é maravilhoso servir ao nosso Pai. Como é maravilhoso servir a Deus. Propiciou a salvação pelo seu Filho Jesus. Propiciou o Espírito Santo para habitar em nós, nos fazer lembrar de tudo que o Senhor Jesus nos ensinou, amém? Sustentar a nossa fé, nos convencer quando nós estamos errados. Se você tem um mínimo de conhecimento da palavra de Deus, é impossível que você não saiba o que é certo e o que é errado, porque o Espírito Santo vai te fazer lembrar, está errado, e você vai ter que mudar aí o trajeto, as coisas. Por isso alguém disse lá atrás, e eu concordo, ouvi isso lá na minha adolescência, o pecado na vida de um crente, ele precisa ser apenas um acidente, de preferência algo que você não estava nem esperando e aconteceu. Mas aquela coisa de ter pecado de estimação, pecado que te acompanha, aí vem alguns e falam, mas às vezes é de geração em geração. Mas o que Jesus fez na tua vida? Olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você é livre. Você é livre. O Senhor te libertou. O Senhor te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para você brilhar. Olha aqui, ó. Vou mostrar um defeitinho para vocês aqui, ó. Essa lâmpada aqui, ó. Até a metade aqui, que jeito que ela tá? Escura, né? Sabe por quê? Ela já tá queimando. Isso na vida do crente não pode não, viu, irmãos? Meia luz.
meia boca. Não pode não. Chega na escola, uma área da vida é apagada, a outra é acesa. Melhor dizendo, chega na escola, manifesta a área apagada. Tem alguém na tua escola, na tua classe que ainda não sabe que você serve a Deus? Se preocupe com isso, porque você não precisava nem ter falado. Eles já teriam que ter visto isso em você. Teriam que ter visto isso em você. Na primeira piada, na primeira brincadeira. Mas eu falei que eu não vou falar de obras da carne, deixa eu sair do pecado logo. Vamos falar na vida pelo Espírito. Versículo 16, deixa sua Bíblia aberta. Não vou falar mais acessado no seu celular, porque nós estamos na campanha Abaixo o Celular. Traga sua Bíblia física. Na IBD está sendo uma bênção. Olha só, versículo 16. Por isso eu vos digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Para aquele que fala assim, mas tem hora que não dá. Olha, está dizendo que se eu vivo pelo Espírito, eu não satisfarei. Eu não vou satisfazer, para ficar mais claro, as obras da carne. Eu não vou satisfazer a minha carne, os meus desejos. Eles existirão, sempre existirão. A palavra diz a respeito disso. A palavra fala que nós precisamos a todo momento nos colocarmos diante do Senhor, porque a briga é constante entre o certo e o errado, entre o poder de Deus e o mundanismo. Todos os dias o mundo se apresenta para mim e para você como uma opção de vida melhor, mas nunca será. Vivam pelo Espírito, aqui no versículo 16, está no tempo presente. E como está aqui no texto sagrado, na palavra de Deus, vivam pelo Espírito demonstra o sentido de continuar vivendo. É algo contínuo. Não é para um mês, não é para 2 meses, não é para um ano. Eu, quando era adolescente, eu fazia esses balanços, gente. Mas eu era mais imaturo, né? Eu fazia esses balanços, eu falava assim, para mim mesmo, eu pensava, né? Nossa, esse ano que passou, eu fui bem. Quase meu pai e minha mãe não me chamou atenção. Eu fui bem na escola, não teve nenhuma professora ou professor que intrigou comigo ali. Nossa, eu fui bem esse ano. Mas e o outro? E o outro? E o outro? Então, quem vive pelo Espírito não é balanço de um ano bom, um ano ruim. Nós precisamos continuar vivendo. Então, se esse ano foi bom, esse próximo será melhor ainda. E o outro melhor ainda. E o outro melhor ainda, porque nós continuamos vivendo pelo Espírito. Eu já falei de um cântico antigo, né? Quando criança, cantavam muito na minha igreja lá, da minha infância. Que o crente tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. E aquilo entrou assim na minha mente quando criança e eu cantava na igreja, né? Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, oi, cai acolá. Aí vinha um frevo, né? Mas de novo levanta e começa a cantar. Aí esse tropeço aqui pode ser com relação aos problemas? Pode. Mas esse tropeço aqui também dá o sentido de que eu posso ficar tratando, flertando com o erro. Aí eu vou para a palavra de Deus que diz assim, os que confiam no Senhor voarão como águias. Você já imaginou o tombo de uma águia? Então o tombo de um crente pode ser fatal. Porque é lá das alturas. A não ser que você está vivendo tão no raso. Lembra da pregação que a pastora Margarete trouxe sobre os arteiros, os joelhos, a coxa, até não ter mais como nadar? Se você tiver como esse que já não tem mais como nadar, porque você está todo tomado pelo poder do Espírito de Deus, você não pode se dar o luxo de soltar a mão. Eu tenho que estar sempre com o Senhor e no Senhor. Viver no mover e viver pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, é o segredo para vencermos os desejos pecaminosos.
Se você tem rapidez aí na Bíblia, pode ir lá para Romanos 8, 2 a 4 para mim. Se não, eu prefiro que você fique no texto de Gálatas 5. Mas se você quer acompanhar, Romanos capítulo 8, do versículo 2 ao 4, não vou ficar esperando você abrir e já vou fazer a leitura, que diz assim: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Versículo 4 de Romanos 8. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Segundo o Espírito. É muito sério o que Jesus fez por mim e por você lá naquela cruz. O mínimo que nós devemos fazer agora é permitirmos o mover, a ação e o poder do Espírito Santo em nós. E este é o segredo, eu repito, para que você vença todos os desejos pecaminosos. O versículo 17 diz que a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, que está maiúsculo na minha Bíblia, com certeza na sua, está falando do Espírito Santo aqui. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Eu fico muito preocupado com as igrejas que irresponsavelmente pregam sobre tendências do erro, do pecado, e tratam como algo tão superficial, sendo que o Espírito Santo que habita no crente não trata. Ele está sempre em conflito com a sua carne. E o final do versículo 17 fala que isto acontece de estar um com o outro em conflito, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas esse final aqui, não fazem o que desejam, é para quem está tomado pelo Espírito Santo. Porque aquele que vive pela carne, ou está aí todo momento com uma obra da carne em evidência, você então não está ainda como este, que não faz aquilo que deseja, mas você está fazendo o que deseja. Fui claro? Se você ainda faz o que você deseja, o Espírito Santo não tem na sua vida toda a ação que ele deve ter. Ah, mas ele não deveria ter, pastor? Goela abaixo mesmo? Chegar e fazer? Chegar e acontecer? Não. A palavra está falando que é algo que eu e você precisamos buscar. Eu e você precisamos viver. Eu e você precisamos desejar. A nossa carne e o Espírito Santo sempre estarão em conflito. Quero dizer uma coisa para você. Não se preocupe, se hoje você está incomodado com essa palavra, é porque o Espírito Santo está em conflito com a sua carne. Agora, se você está ouvindo essa palavra e está assim, ó, ai, nem é tanto assim, irmão, você está perdendo a batalha. E tem gente que é folgada assim, hein? Entra por um ouvido, por uma orelha, sei lá, sai pela outra e não se importa. Mas eu me importo. Toda vez que eu sou desafiado, toda vez que eu sou confrontado, toda vez que o Espírito Santo de Deus entra em conflito comigo, eu louvo a Deus, porque Ele tem interesse em mim. Ele tem que conflitar comigo. É que para Deus é impossível o que eu vou falar aqui, né? Ele é tão maravilhoso, é amor, é graça, é bondade, é tanto, é Deus. Mas olha só, na nossa ótica humana, no nosso olhar humano, Deus poderia olhar e falar assim, não, isso aqui é uma bala perdida, deixa. Mas Deus não quer isso de você não, Ele não pensa isso de você. Ele te trouxe hoje à noite porque Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer restaurar você. Minha esposa brinca com isso, às vezes ela fala assim, porque você ainda dá um caldo. E se Ele está te espremendo, é porque você ainda tem um caldo.
Ele quer usar a sua vida. Essa mensagem, vida pelo Espírito, é para dizer para você, Deus quer usá-lo. Gente, não é maravilhoso isso? Imagina, alguém chega, um dia eu recebi uma ligação, há muitos anos atrás, eu não tinha nada, nenhum cargo político em convenção, não tenho mais, até hoje, desde 2018 que eu me desliguei de um projeto da convenção, eu não tenho cargo nem na associação, nada aqui próximo a nós, cargo político na associação, na convenção, na denominação, não tenho. Mas naquela época eu não tinha mesmo, eu nem sonhava em ter. Aí eu recebi uma ligação que tinha falecido a mãe ou o pai de uma pessoa aqui de Rio Preto e que a convenção do Estado, a nossa convenção batista, queria estar presente naquele funeral, trazer um abraço para o enlutado, para aquele irmão específico. E me ligaram. Eu nem lembro se foi na igreja, porque acho que a igreja nem tinha telefone ainda, se foi no meu celular, me ligaram e falaram assim, pastor Márcio, você pode ir lá representar a convenção? E olha só, nós vamos ligar lá, porque vai ter um cerimonial, o cara era importante, o enlutado, não o que morreu. Nós vamos ter um cerimonial e nós vamos avisar que você estará lá nos representando. Falei, tá bom. Irmãos, eu desliguei o telefone e fiquei tão honrado. Eu falei, gente, mas tem igreja maior aqui em Rio Preto, na região, próximo aqui, tem igrejas batistas relevantes. A nossa não tinha nem forro ainda. Eu falei, como é que lembrou de mim? Mas eu estar ali representando a denominação, e teve um momento da cerimônia, vamos franquear a palavra ao pastor Márcio Biasi, que está representando a convenção. Eu fui lá, todo felizão, e eu era bem mais gordo, eu quase estourei. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Você é representante de Jesus e você leva de qualquer jeito. Você pegou a mensagem? Você é representante do Rei dos Reis. Você é embaixador de Cristo. E dá para levar de qualquer jeito, igreja? Alguns já perderam o gosto de dizer, eu sou de Cristo, eu represento o reino de Deus, eu sou do Senhor. Versículo 18 diz que nós já não mais andamos debaixo da lei, porque somos guiados pelo Espírito. Nós lemos aqui Romanos capítulo 8, de 2 a 4, e no versículo 3 diz que a lei foi incapaz de fazer tudo pelo homem, porque ela foi enfraquecida exatamente pela carne. Então depois a lei, ela não foi lida mais, e até mesmo pelos líderes religiosos, ela não foi lida mais como uma saída do pecado, como uma maneira de agradar a Deus, mas a lei depois ela se tornou uma mera exigência e um peso sobre os ombros daqueles que não conseguiam cumpri-la. E até hoje eu e você sozinhos não cumpriríamos ou não cumprimos a lei, os mandamentos do Senhor, mas pelo Espírito Santo que nos guia, o versículo 18 diz, nós já não estamos mais debaixo dessa lei. Como eu disse, eu não vou falar das obras da carne, eu não vou me aprofundar na questão das obras da carne, porque o meu objetivo aqui é focar no fruto do Espírito, na vida pelo Espírito. Mas até para fins de mais aprendizado, eu quero que você saiba que não tem só essa lista aqui dos versículos 19 a 21 do que são obras da carne. Nós encontramos, se você depois quiser ler, 1 Coríntios 6, de 9 a 10, Efésios 5, 5 e Apocalipse 22, 15, que tem uma lista lá de vícios, de erros, de pecados que nós cometemos. Alguns são semelhantes aos que estão relacionados aqui, mas tem outros lá, viu? E você precisa se atentar, porque tanto aqui quanto nesses textos que eu estou indicando a você, se você não conseguiu anotar, assista a pregação depois, que a partir de terça ou quarta-feira estará lá no YouTube da igreja, e anote esses versículos e estude. Tem uma lista lá de erros que nós cometemos, e que o apóstolo Paulo, tanto em 1 Coríntios, Efésios, como em Gálatas, ele termina dizendo, quem pratica estas coisas não herdará o reino dos céus. Então é muito sério. As obras da carne, por sua natureza, ela tem ações fragmentadas e diversas. As obras da carne refletem a desordem
e a multiplicidade dos desejos carnais. A origem baseia-se no egoísmo e na inclinação que nós temos pelo pecado. A distinção, por que obras da carne está no plural e fruto do Espírito está no singular? Quero que você entenda agora. A distinção entre obras da carne, no plural, e fruto do Espírito, no singular, enfatiza que a natureza unificada e completa do caráter transformado pelo Espírito Santo torna-se coeso. Você torna-se uma pessoa só. Uma hora não é uma coisa, outra hora é outra coisa. Não, você é sempre a mesma pessoa, em crescimento. Mas entra em contraste com a natureza das obras da carne, que é fragmentada, que é caótica, porque são desejos carnais. E para terminar, dos versículos 22 a 23, nós lemos sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a manifestação visível do caráter de Cristo em nós. É o resultado da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então a gente reflete o caráter de Cristo e nós estamos ao mesmo tempo demonstrando o quanto o Espírito Santo age em nós. Não é algo para realizarmos por força própria, mas é uma obra de Deus em nossas vidas. Cada fruto, cada virtude deste fruto tem um significado profundo. E nós falaremos especificamente sobre cada um deles a partir aí dos próximos domingos. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E antes de concluir essa palavra, eu quero falar um pouco rapidamente sobre este amor que o Espírito Santo produz em nós. É aquele que a pessoa passa a se doar e doa sem esperar nada em troca. É um exemplo do amor incondicional de Deus. A alegria transborda do coração, mesmo em meio às dificuldades. Nós não somos alegres porque estamos bem, nós somos alegres porque temos Cristo e por sabermos que Deus está conosco. A paz, esta então excede todo o entendimento. Nos guarda em Cristo Jesus em meio às tribulações. A paciência é a capacidade de suportar as diversidades, há uma coisa que quase ninguém gosta, e os erros dos outros, sem perder a calma. Desafiador, mas o Espírito Santo produz isso em você. Amabilidade é a qualidade de ser gentil e amável com todos, demonstrando a bondade de Deus. E a bondade é aquela virtude que sempre nos fará praticar o bem, fazendo o que é justo, fazendo o que é correto, e assim nós estaremos seguindo o exemplo de Jesus. A fidelidade, lealdade a Deus, aos seus mandamentos, e esta virtude do fruto do Espírito nos mantém firmes na fé. Mansidão, humildade e doçura de coração, que nos leva a tratar os outros com respeito e consideração. E o domínio próprio, a capacidade de controlar impulsos e paixões, submetendo-nos à vontade de Deus. Assim como tem uma lista de vícios, de erros, de pecados, que eu citei para vocês aqui os textos bíblicos, nós temos também uma lista de virtudes, que você pode conferir em 2 Coríntios 6:6, em Efésios 4:2, em Efésios 5:9 e em Colossenses 3, de 12 a 15. E esse Colossenses 3, de 12 a 15, eu quero ler. Diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz,
como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Concluindo, versículos 24 e 25 falam que nós precisamos andar em conformidade com o Espírito, valorizando assim a morte de Jesus, que nos trouxe a nova vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20, quem sabe? Não mais vivo, mas Cristo, e a vida que vivo hoje, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. E Gálatas capítulo 6, 14 diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e para o mundo. O apóstolo está dizendo aqui que na cruz de Cristo foi crucificado o seu pecado, mas na cruz de Cristo foi crucificado também o seu desejo. Na cruz de Cristo o mundo foi crucificado para ele. Ele não tem mais desejo para com as coisas do mundo.